nós fomos todos para dentro de casa, né? E a convivência se potencializou. Então, aquilo que eram algumas horas no dia, né, e talvez no final de semana mais um pouco, passou a ser a nossa rotina. Então, o nosso novo, né, a nossa nova forma de conviver, vamos dizer assim, né, com um número grande de horas, cada um tendo que dar conta do que estava sendo exigido, do trabalho para os pais. Tudo isso foi também impactando nas relações. Foi no nosso cotidiano, na nossa rotina, na nossa sensação de controle e no como a gente estava lidando com isso. Realmente o tempo de pandemia nos apresentou grandes desafios, né? Um deles, o aumento do tempo juntos, né? O tempo do convívio em casa, e isso exige, né? E tem exigido, exigiu e tem exigido muita paciência para esse convívio, né? Estar perto tanto tempo, de fato, demanda muita paciência. Eu já trabalhava em home office e tive meu trabalho invadido por todos eles. Ou seja, a gente está no lugar onde eu trabalho e hoje acontecem as aulas e o Sidney também trabalha. Pois é, mas eu acho que aqui em casa a gente pode dizer que prevaleceu a alegria, né? A alegria por esse convívio, que ele não era tão intenso, ele não era tão frequente. Então isso é uma coisa que nos alegrou muito. É muito mais fácil tu manter a paciência por meia hora, 2 horas, 3 horas no dia, do que tu manter a tua paciência por 24 horas no dia. Então a gente tem visto pais dizerem assim: olha, eu nunca perdi a paciência, mas realmente agora eu tô tendo que fazer as atividades escolares, eu tô tendo que trabalhar, e ele, por exemplo, não quer botar a roupa, né? Não quer tirar o pijama. E essa situação, que era uma situação cotidiana, que poderia não levar um pai a uma situação de estresse, acaba escalando, e alguns pais dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu tô apelando para castigo, porque tá todo mundo muito estressado. Então essa é uma questão bastante importante quando a gente discute, né, os limiares de saúde, né, onde que a nossa saúde começa a ficar impactada também, e qual vai ser o efeito disso a longo prazo, que a gente não sabe ainda. O que a gente pode fazer para ajudar isso, né? Além da gente tentar sempre promover emoções positivas, então tentar escutar a música que a gente gosta, tentar ver aquele programa de televisão que a gente está com vontade, é a gente não se exigir demais. Então, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente saber que nem tudo vai sair da forma perfeita e colocar menos pressão em nós mesmos. Isso faz com que a gente consiga lidar um pouco melhor. É importante nessa convivência que sejam respeitadas as características de cada criança, que tenha um espaço para o lazer, que as crianças sejam monitoradas quanto ao que elas estão acessando também nas telas. E muito importante que seja aberto um espaço para o diálogo, para a conversa. A gente precisou nesse momento conversar muito, expressar muito os nossos sentimentos. É importante a gente ter uma atitude realista, mas otimista sobre tudo isso no que a gente está passando. Eu sinto muito essa palavra como sendo realmente algo que foi vivido e que a gente ainda vive. O encorajamento. Encorajar esse estudante, né, esse filho, enfim, a perceber que o que nós estamos vivendo é desafiador, mas acima de tudo que a gente tem condições de superar isso tudo, desde que a gente possa olhar com transparência, né, a gente não omitir as situações, mas ao mesmo tempo não perder a fé e a esperança. A quebra da rotina é algo que é muito impactante para nós, qualquer que seja a nossa faixa etária, né? Por quê? Nós temos o que a gente chama de um mundo presumido, ou seja, eu tenho uma organização interna, né, que diz assim: bom, amanhã eu vou trabalhar, depois, né, vou deixar os filhos na escola, depois eu vou para o trabalho, no final da tarde a gente se encontra, enfim, tem uma série de rotinas, né, que são organizadoras. Coisas que acontecem fora que nos organizam internamente. Então essa organização, né, quando ela foi quebrada, isso acabou impactando, né, nas relações, acho que intrafamiliares e com as pessoas que estavam também à nossa volta, assim. Então pensando, né, na escola, assim, bom, todo dia a criança sabia que ela ia reencontrar os colegas, que ela ia ter o intervalo, que ela ia ter o professor ali, as aulas, e tudo isso foi interrompido, né, bruscamente, para todos nós. E essa interrupção, então, gera uma insegurança, né, um descontrole, assim, no sentido de que a gente não tem mais o controle da nossa vida. A rotina foi adaptada, porque são 2 pessoas trabalhando com reuniões via web, né, e ao mesmo tempo 3 crianças estudando, também usando
recursos de internet. Então, organizar os espaços da casa para que atividades pudessem acontecer ao mesmo tempo foi algo importante nesse período. E essa organização do tempo, sem dúvida, que é a mais importante, a mais relevante, né? Porque são demandas diferentes. Então, há um filho do 7º ano que basta ser acordado no horário que vem para a aula e se organiza sozinho. No outro extremo, a mais novinha tem que ficar ao lado dela, acompanhando toda a aula, abrindo o microfone, fechando o microfone. Então, isso exige que um de nós, naquele momento da aula dela, pare de trabalhar. Em alguns momentos deu para um dos irmãos mais velhos acompanharem aquela aula, mas isso nem sempre funciona. As escolas, para o ensino fundamental e ensino médio, elas têm sido fundamentais em manter essas crianças com uma rotina, com uma organização e com uma estimulação também cognitiva. Nesse período, a escola foi muito importante para que as crianças tivessem algum senso de normalidade. Apesar de não ser a mesma coisa do que a aula presencial na escola que eles vivenciavam, né? Ter alguma atividade rotineira, com compromissos, com entregas, né? Com cronograma, foi muito importante, porque todo o resto estava paralisado, digamos assim, todo o resto estava numa situação muito atípica, né? Então, conseguir ali aquela referência de compromissos diários, com entregas dos trabalhos, foi realmente algo muito importante, até mesmo para a saúde mental deles. Em especial nós, pais, que criamos uma expectativa com relação ao aprendizado dos nossos filhos, passamos a lidar com o medo de que eles estão perdendo. Eles estão perdendo acesso ao conteúdo, eles estão perdendo a convivência com os amigos, e toda vez que a gente fala em recuperar é porque a gente deixa muito claro que nós compreendemos que houve perda. E na medida que nós fomos avançando, eu acredito que a gente foi compreendendo que se nós tivemos perdas, nós também tivemos muitos aprendizados. Nós tivemos muitas possibilidades ressignificadas, e eu acredito que esse foi também um ganho. A compreensão da perda, mas ao mesmo tempo o ressignificar esses movimentos e ganhar na convivência, ganhar no tempo de estar perto, ganhar também no conforto de estar com os nossos filhos na nossa casa, ganhar tempo para olhar para coisas que a gente antes não olhava. A escola, ela permaneceu viva, né? Ela transpôs os muros, o físico, e entrou na casa de cada família. E aí, na casa de cada família, o papel principal da escola foi de escuta, de acolhida, né? De muito diálogo, de conversar muito com as famílias, com as crianças, respeitando o contexto de cada família, respeitando o contexto de cada criança. Nesse período, a escola também ajudou a nossa família para que a gente conseguisse viver tudo isso com valores que nós acreditamos, trazendo também da rotina escolar, valores que a gente acha que são necessários para a formação dos nossos filhos. Então, de fato, essa parceria da escola e família aqui em casa é algo que a gente se sente muito satisfeito pela escolha que a gente fez com a escola que a gente colocou os nossos filhos. A escola está nas pessoas, e uma grande escola se faz, sim, com estudantes, educadores e com as famílias. Essa prova a gente teve esse ano, assim, mais do que nunca. Então, realmente, um contexto de escola, e principalmente nós, né, que temos isso muito presente enquanto marista, de nos reconhecermos enquanto uma grande família, esse ano a gente viveu isso muito, muito presente, e com certeza vai levar isso para tudo aquilo que nós formos vivermos.